iniciamos com conhecimento e saber. Este é o nome da disciplina. Para que o conhecimento possa ser gerado, é necessário a articulação de 3 elementos. O primeiro elemento, que é óbvio, né, é o sujeito. Somos nós, o aluno, o professor. O segundo elemento é o ser fenômeno, ou seja, é o alvo de interesse e curiosidade desse sujeito. E o terceiro é a imagem, é a representação dada pelo sujeito ao ser fenômeno, o alvo de nosso interesse. Como somos peças determinantes desse processo, nem sempre, por nossa natureza curiosa, vamos satisfazer com o conhecer. Isto é, como a simples apreensão de informações do real, mas, ao contrário, dedicamos com frequência a traçar relações, a comparar. O ser humano é o ser da comparação. A analisar, a generalizar essas informações. O conhecimento é, então, a fonte da produção de conhecimento. É também a realidade. E, ao longo dos tempos, esses conhecimentos retornam a ela para torná-la menos inóspita, mais adequada às nossas necessidades. No entanto, à medida que dominamos e transformamos a realidade, criamos para nós novas necessidades. Não há como cessar esse círculo, pois é desse círculo que emerge nosso espírito científico. É essa nossa inquietação que possibilita a produção de conhecimentos. Como um dos focos da ciência é o mundo real, ela tem como meta o estudo dos fenômenos, eventos que podem ser vistos, sentidos e focados. A observação nada mais é do que a utilização de nossos canais sensoriais a fim de filtrarmos da realidade informações do nosso interesse. Contudo, a observação não serve apenas à ciência. Como não podemos observar tudo ou muitas coisas ao mesmo tempo, nós temos que limitar, definir cuidadosamente aquilo que queremos estudar. No plano da ciência, motivada pela curiosidade, a observação é o ponto de partida de um estudo, o meio para verificarmos e validarmos novos conhecimentos, dada a sua importância, as observações feitas no âmbito das atividades científicas também devem ser validadas. Isto é, devem ser criteriosamente descritas. A descrição exata de nossas observações possibilita que qualquer pesquisador possa repetir de forma adequada um experimento, do qual a observação científica seja um dos procedimentos. Isso significa que nós vamos ter que usar um método científico já validado. O conhecimento é apenas provável. Certezas são raras
Apreendemos a realidade por meio dos canais sensoriais, conhecemos seres, objetos e fenômenos pelo olhar, pelo cheiro, pelo tato, ou seja, usando todos os nossos canais. O conhecimento como compreensão da realidade é produzido no momento de nossa confrontação com a realidade. Apesar do volume de conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo de sua história, conhecemos muito pouco sobre a realidade, o mundo e o universo que nos cerca. O conhecimento é efêmero, sua validade cessa no momento em que novos conhecimentos destituem seu valor. Ao ser apreendida, a realidade passa a ser simbolizada por nós, por meio de imagens mentais, as quais nos possibilita reconhecê-la e falar sobre ela. Conhecer não se limita à relação entre um sujeito, aquele que conhece, e um objeto, aquilo que é conhecido. Esse processo é bem mais complexo, já que o sujeito se apropria do objeto, criando a partir dele uma imagem particular, uma imagem que só ele tem daquele objeto. Sob esse ângulo, o conhecimento é singular e próprio de cada um de nós, diferentemente do conhecimento que é resultado da busca individual, de compreensão da realidade, porque este é chamado de saber. Entre conhecimento e saber existem algumas diferenças. O saber corresponde ao conjunto de conhecimentos que são metodicamente transmitidos por meio de processos de ensino. Ao ser incorporado pelo sujeito, os saberes manifestam-se nos grupos sociais por meio de habilidades, de atitudes e de valores. Contudo, nem todo conhecimento se transforma em saber. São os interesses de determinadas classes sociais, em um momento histórico específico, que irão segmentar o conjunto de conhecimentos que deveria ser transformado em saber. O conhecimento é individual, o saber é coletivo. A posse do conhecimento é voluntária, a posse do saber depende de processos formais de ensino. No curso de nossas vidas, vivenciamos situações ímpares, presenciamos uma multiplicidade de fenômenos, deparamos-nos com uma diversidade de seres e objetos. Dessa riqueza de experiências, de nossa curiosidade e observação, geramos o conhecimento. Naturezas distintas que caracterizam tipos distintos de conhecimentos, por sua vez, agregam-se a nosso cotidiano, instrumentos da nossa compreensão e transformação da realidade na qual estamos inseridos. O modo como o conhecimento foi produzido e a maneira como foi por nós incorporado irão definir sua natureza. As naturezas dos conhecimentos se distinguem pelo grau de sistematicidade, de exatidão, de subjetividade nelas registrado. Situações misteriosas e aparentemente inexplicáveis sempre nos colocaram diante de impasses. Respostas a questões como essa geram um tipo singular de conhecimento. É o que nós chamamos de conhecimento teológico. Reconhecemos o mundo, assim como tudo que constitui, como resultado
do ato de um Criador divino, a partir desse conhecimento teológico. Não questionamos a existência de entidades divinas. Aceitamos como verdades indiscutíveis as revelações postas em nome de entidades divinas. Concebemos os textos sagrados como expressão do conhecimento divino. O conhecimento teológico não discute a experiência divina, uma vez que é aceita, sem restrições, os dogmas de fé. Os desejos de conhecer, de compreender, de desvendar o universo e de dominar a natureza sempre foram necessidades nossas. Como resultado desse processo, transformação das dúvidas em certezas, temos o conhecimento científico. E a partir desse conhecimento científico, ampliamos ou desfazemos verdades, por meio da comprovação direta dos fatos. Fragmentamos o real para compreendermos a função de cada um de seus constituintes. Buscamos, por meio da confrontação, descrever a realidade para podermos agir sobre ela. A partir do conhecimento científico, preocupamos em explicar porquês e comos na tentativa de melhorar as condições da vida humana. O conhecimento científico de cunho racional, sistemático, exato e verificável resulta de nossa tentativa de reconstituir teoricamente o universo. Ao descobrirmos e compreendermos uma realidade, quase sempre nos deparamos com a necessidade de descobrirmos e compreendermos novas realidades. E cada vez mais, a validade de um conhecimento dependerá de novos conhecimentos produzidos, de novas investigações. A produção do conhecimento como tentativa de descrição do real não é um processo definitivo. E por ter um caráter histórico, o conhecimento tem de ser revisto, retificado e substituído. Transformação social é o resultado de uma estratégia complexa, avassaladora, mas que encontra na educação e na ciência seu móvel principal. Em nosso mundo, cada vez mais barbaramente capitalista, os benefícios da educação, do progresso científico e do progresso tecnológico estão cada vez mais distantes de um número proporcionalmente maior de seres humanos. Pregamos que a ciência busca conhecer o universo de forma a beneficiar o homem. Tal premissa se centra no fato de que a ciência possibilita uma intervenção controlada e organizada no universo, obtendo com isso resultados determinados. Contudo, nem sempre o conhecimento produzido sobre a realidade beneficia a todos. Antes de qualquer coisa, um cientista concentra-se na evidência dos fatos para estabelecer verdades. Contudo, ele não se contenta apenas em identificá-las. Sua meta é observá-las, analisá-las, questioná-las, julgar-lhes a validade. Tal conduta caracteriza o espírito científico, que resulta de precisão, curiosidade,
observação, criatividade, discernimento. As hipóteses formuladas por um estudioso equivalem a interpretações prévias da realidade, as quais orientam em determinada direção seus estudos e suas experimentações. Como qualquer direção pode ser válida, desde que fatos a validem, o espírito científico é marcado ainda pela prudência e pela cautela. É a objetividade que torna o trabalho científico impessoal, possibilitando que uma mesma experiência possa, a qualquer tempo, ser repetida várias vezes, apresentando sempre um único resultado. Da mesma forma, é a racionalidade que determina uma postura na interpretação da realidade. Prioriza a observação, a formulação de hipóteses, a análise e a teorização. A objetividade e a racionalidade são básicas para a ciência. O que importa para a ciência não é o que um determinado cientista imagina de uma determinada realidade. Por nossos próprios limites, não conseguimos apreender a totalidade do real. Enquanto não há certeza, resta dúvida. Dúvida que resulta da análise incipiente de prós e contras. Dúvida enquanto ponto de equilíbrio entre afirmações e negação de alguma verdade. Para inspirarem certeza, os julgamentos devem traduzir uma conformidade entre eles. Aquilo que pensamos sobre a realidade, aquilo que a realidade evidencia, aquilo que é a realidade, e nesse sentido, a certeza resulta da evidência enquanto manifestação da realidade, da evidência determinante do grau de adesão aos julgamentos feitos sobre a realidade. Havendo evidências, o real se manifesta, e podemos fazer sobre ele julgamentos que irão gerar certezas. O que interessa para uma ciência é o que a realidade realmente é. A realidade em si mesma não é falsa nem é verdadeira. A realidade é o que ela é. Falsos e verdadeiros são os julgamentos que fazemos dessa realidade. Com isso, concluímos que conhecimento pode ser vários. Conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento do senso comum, conhecimento filosófico. E saber depende do empenho coletivo de transformação, de ética, de visualizar o social, a cidadania, tudo aquilo que faz parte da nossa sociedade e do nosso ser humano. Até mais!